nosso Deus. Santo é o Senhor. Glória a Deus. Boa noite, irmão. Mais fortinho um pouco. Eu sei que nós estamos com calor, mas nós já estamos suados mesmo, irmão. Já está suado. Quem já suou aí? Já suou no sovaco? Quem já suou? Escorreu aqui já? Né? Então já estamos suados mesmo. Vamos terminar aí de derreter aí para Jesus, amém? Vamos de novo? Boa noite! Aí, irmão, é o último culto de 2025, irmão. Glória a Deus, nós estamos aqui, firme e forte. Paz seja convosco. Amém, glória a Deus. Amém, irmão? Tudo bem agora? Tudo tranquilo? Deus é bom demais. Veja bem, irmão, hoje de manhã o nosso culto não estava funcionando 3 ventiladores, irmão. Agora à noite já está tudo os ventiladores funcionando. Deus é contigo, irmão. Deus é contigo. Amém? Deus mandou ali um enviado dos céus. O cara olhou, pastor, vamos fazer um negocinho, se faça o que tu tens que fazer, faça logo. E graças a Deus aí funcionando. Enquanto não tem o ar-condicionado, nós vamos aqui suando para Jesus aí. Um vento com um leque, com um papel, se abanando. Mas estamos aqui, amém, irmão? Estamos aqui, firme e forte. Para a glória de Deus. Deus seja louvado. Por esse domingo abençoado. É o último culto daqui do ano de 2025. Último culto aqui na nossa igreja. Terça-feira agora nós não teremos culto, tá? Terça-feira, nosso culto de oração nós não teremos, porque daí na quinta-feira nós vamos dar início à nossa odisseia espiritual. É uma maratona para Jesus. 12 dias de clamor para 12 meses de vitória. 12 dias de clamor, do dia 1º ao dia 12. Nós vamos estar aqui. E se fizer calor, irmão, nós vem? E se esfriar, nós vem? E se chover, daí é que vem, né? Se esfriar, daí é que vem. E se chover, nós vem? E se, sei lá, nós vem também. Vem porque está dando certo. São 15 anos que Deus nos deu essa visão. Acho que é o 15º ano mesmo da campanha, né? Alguém sabe dizer para mim? 2010 eu estava aqui, nós não fizemos. 11, 12, eu tenho que contar nos dedos, mano. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25. É o 15º ano. Estamos debutando, ó. Vamos debutar. 15º ano, 15 anos consecutivos. Uma campanha 12 dias de clamor, 12 meses de vitória. E a gente continua fazendo as mesmas coisas. Sabe por quê? Porque está dando certo. Porque Deus está trabalhando, Deus está operando. Agora mesmo ali na porta, a gente estava conversando com o Maico, né, Maico? O Maico fez um trabalho de escola. Eu gosto muito disso. Às vezes quando eu pego, fico vendo as fotos antigas, lá dos primeiros tempos, o dia que a gente estava aqui em, como é que nós chamamos? Alepo, né? Alepo. Nesse canto, quando você está aqui, tinha só pedra e bagunça e barulho e coisa arada aí. Da outra igreja que a gente desmanchou. Ficava só uma parte aqui, o povo. E foi assim, irmão. Passando calor todos os anos. Passando frio em alguns dias, com poeira, já foi pior, irmão. Nós estávamos com calor no meio da poeira, olha só, não é verdade? Com chuva, a chuva Deus manda ainda. Agora a gente já está mais, graças a Deus, Deus nos deu bastante vitória já. E nós temos muito que comemorar e agradecer a Deus, como foi esse ano de 2025. Amém? Por isso que nós não ligamos para o calor, nós vem derreter aqui para Jesus. Tem uma música, né? Qual é a música do Me Derreter lá? Eu vou me derreter. Quem conhece? Na tua presença. Lembra? Do encontro, cantava na volta do encontro com Deus, né? E aqui nós estamos de fato, né? Vou me derreter, de verdade. Pensa num calor abençoado que Jesus mandou. Amém? Para nós não reclamar mais do dia de frio. Nunca mais reclamar da geada. No dia que está frio, que ir para a igreja no frio com japona. Daí você lembra do dia de hoje e se alegra em Jesus. Amém? Aproveita que está de pé, pega a tua Bíblia então, vamos para frente, vamos para o que interessa. 1 Samuel, uma palavra de Deus para o nosso coração.
É a última do ano de 2025. Mas não é a última que nós vamos ainda ouvir aqui nessa casa. Tem muito mais ainda. 1 Samuel, Samuel fugiu aqui, irmão, da minha Bíblia, mas já peguei ele. 1 Samuel, capítulo 7. Nossa, estava marcado aqui, ó. 1 Samuel, capítulo de número 7, eu quero dar uma entonação no verso 12, versículo 12. Mas vou ler a partir do versículo de número 7. 1 Samuel, capítulo 7, versículo de número 7. Uma palavra de Deus para a gente conversar um pouquinho, para a gente ouvir e se alegrar naquilo que Deus está fazendo, naquilo que Ele fez, naquilo que Ele está fazendo e naquilo que Ele ainda vai fazer. Que há muito mais de Deus ainda para a minha vida e para a tua vida. Amém, irmão? Amém? Amém, irmão? Glória a Deus. Não deixa o calor. Vou tomar um pouquinho de água aqui, ó. Quem trouxe água aí? Só para lembrar, lá atrás tem um bebedor com água gelada, ó, irmão. Tá gelada a água lá? Conta. Quem pegou água? Tá gelada? Tá geladinha a água lá? Tá? Aí, irmão, um dia nós não tinha nem água gelada, irmão. Meu Deus, é só sucesso. Deus está colocando a gente lá em cima. Agora que eu já falei bastante, já achou, né? 1 Samuel, capítulo 7, versículo número 7, já achou? Amém? Então vamos ler, diz assim, ó. Ouvindo, pois, os filisteus que os filhos de Israel estavam congregados em Mispa, subiram os maiorais dos filisteus contra Israel. O que, ouvindo os filhos de Israel, temeram por causa dos filisteus. Morreram de medo. O povo tinha medo dos filisteus. Pelo que disseram os filhos de Israel a Samuel: não cesses de clamar ao Senhor nosso Deus por nós, para que nos livre da mão dos filisteus. Vamos orar, né? Só não tem outra coisa para fazer. É orar, clamar. Misericórdia, Senhor. Então tomou Samuel um cordeiro que ainda mamava e sacrificou-o inteiro em holocausto ao Senhor. E clamou Samuel ao Senhor por Israel, e o Senhor lhe deu ouvidos. Ó. Clamou Samuel ao Senhor por Israel, e o Senhor, Deus ouve o clamor daquele que clama. E sucedeu que, estando Samuel sacrificando o holocausto, estava ainda no meio do culto. Vocês pensem ali no momento do louvor, sei bem se no momento da palavra, não sei se era o momento da oferta, talvez, do dízimo, eu não sei, mas ele estava no meio do culto ainda, ele estava sacrificando, estava ainda cultuando a Deus, estava ainda fazendo oferta ao Senhor. Estando Samuel sacrificando o holocausto, os filisteus chegaram à peleja contra Israel. No meio do culto, os israelenses, aliás, os filisteus, obrigado. Os filisteus chegaram à peleja contra Israel. E aí no meio do culto diz aqui, ó, e trovejou o Senhor aquele dia com grande trovoada sobre os filisteus e os aterrou de tal modo que foram derrotados diante dos filhos de Israel. Amém, irmão? Deus ouve o clamor daquele que clama. Ah, lembrei, fazer de manhã, vou fazer de novo. E já lembrei, tinha esquecido. Aqui, ó, de manhã, Deus trovejou aqui também, ó. E trovejou o Senhor aquele dia com grande trovoada, ó. De manhã eu falava aqui, o ventilador soprava aqui no microfone, fez barulho bem na hora. Trovejou o Senhor com grande trovoada. Senhor, aquele dia com grande trovoada sobre os filhos de Israel, de tal modo que foram derrotados diante dos filhos de Israel. E versículo 11. E os homens de Israel, aí ficaram poderosos, grandão daí, né? Ó, lá no versículo 8, ele diz, por favor, Senhor, está morrendo de medo dos filisteus. Não deixe de orar por nós, clame por nós, por favor. Estou morrendo de medo. No versículo 11 já mudou. O Senhor trovejou, aí já mudou. E os homens de Israel saíram de Mispa e perseguiram os filisteus.
e os feriram até abaixo de Betcar. Que mudança, que transformação, mudança de posicionamento, mudou tudo. Ali no versículo 8 ele está morrendo de medo, no 11 ele já estava poderoso, já correndo atrás agora, perseguindo. Oh Deus, olha o que Deus faz. E aí no versículo 12, então tomou Samuel uma pedra e a pôs entre Mispa e Sem, e chamou o seu nome Ebenezer, pedra de ajuda, pedra de socorro, e disse: até aqui nos ajudou o Senhor. Amém? Assim os filisteus foram abatidos e nunca mais vieram aos termos de Israel, porquanto foi a mão do Senhor contra os filisteus todos os dias de Samuel. E as cidades que os filisteus tinham tomado a Israel foram restituídas a Israel. Pegaram de volta o que era deles, desde Ecrom até Gate. E até os seus termos Israel arrebatou da mão dos filisteus. E houve paz entre Israel e os amorreus. E Samuel julgou a Israel todos os dias da sua vida. Amém? Volta lá então no versículo 12. Então tomou Samuel uma pedra e a pôs entre Mispa e Sem, e chamou o seu nome Ebenezer, e disse: até aqui nos ajudou o Senhor. Amém? Fecha teus olhos aí, fecha a tua Bíblia. Querido Deus, fala conosco, mais uma vez, através da tua palavra, meu Deus, fala no nosso coração, ministra a nós a tua vontade. Não apenas queremos, precisamos ouvir a tua voz. Fala conosco, Rei da Glória, em nome de Jesus, é que nós oramos ao Senhor. Amém. Amém? Se assente, fique em paz, fique tranquilo. Preste atenção naquilo que Deus está fazendo, naquilo que Deus está falando. Bom, é o último domingo, é o último culto hoje, agora de fato, né? De manhã ainda não era o último culto. Era o último culto domingo de manhã. Agora é o último culto de fato. Aqui nesta igreja, que nós estaremos juntos em 2025. Preste atenção naquilo que Deus está falando neste último culto de 2025. Aquilo que Deus está preparando, não neste último culto, mas a partir deste último culto. É a última reunião de 2025, mas não é a última reunião da Igreja do Senhor. É a última palavra deste ano de 2025, mas ainda não é a última palavra de Deus para a minha vida e para a tua vida. Ainda Deus está trabalhando e fazendo, e eu quero falar sobre isso. Falar sobre esta virada, esse final de ciclo, início de um novo ciclo. Isso era o que o povo de Israel estava vivendo aqui neste momento. É o que Deus fez, é o que Deus estava fazendo, de algo que Ele estava preparando, algo novo de Deus que estava chegando para o povo de Israel. Porque os filisteus eram velhos conhecidos do povo. Os filisteus eram um povo problema, era uma dificuldade. Deus sempre dava vitória, Israel vencia os filisteus, às vezes eram vencidos por eles, era uma luta altos e baixos. Porque quando o povo estava em Deus, estava com Deus, Deus era a seu favor, mas quando ele não estava, Deus deixava que os inimigos subjugassem. E por isso eles tinham medo, muito medo dos filisteus. E é por isso que quando eles souberam que os filisteus vinham atrás eles se apavoraram e pediram a Samuel, porque é o que eles tinham. Eles não confiavam mais em sua própria força, eles não confiavam em seu poder militar, eles não confiavam em seu poder de reação, eles não confiavam na capacidade que eles tinham de lutar ou de vencer. Eles já não tinham mais expectativas em si mesmos, mas eles correram até o profeta e disseram: não pare, não cesse de clamar a Deus por nós, de orar a Deus por nós, porque os filisteus estão chegando aí. Era para ser apenas mais uma luta, mais uma batalha, mais um dia como tantos outros. Mas naquele dia, naquela batalha,
Deus decidiu encerrar o ciclo entre Israel e os filisteus. Era Deus trazendo um novo tempo. Aquilo que parecia a priori, no primeiro momento, a primeira visão, era algo vindo para trazer derrota, algo vindo para trazer vergonha, algo vindo para trazer desespero, ou trouxe o desespero. Mas na verdade era Deus preparando um tempo novo, Deus preparando, dando início a algo novo. Samuel e o povo de Israel, eles tinham ali, eles receberam de Deus um grande e último livramento sobre os filisteus. Deus, ele trabalha assim. Aliás, Deus é inteligentíssimo, irmão. Inteligentíssimo. Porque ele fez início, começo, meio e fim. Estações diferentes, ciclos que começam e se encerram. E Deus é quem define quando um ciclo inicia, e Deus define quando o ciclo encerra. E Ele define quando começa um novo ciclo. Deus definiu assim, é por isso que nós vivemos também os ciclos que Deus definiu desde o início de todos os tempos. Quando Ele disse, agora a partir de hoje sempre haverá dia e noite, semeadura e colheita, inverno, verão, 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 verão. Às vezes ele capricha um pouco nos ciclos. E dessa vez ele caprichou bastante no nosso verão. Para a gente ter saudade do inverno, do outono, né? Dá uma saudade. Mas Deus trabalha em ciclos. E aqui com este povo, com o seu povo, o povo de Israel, Deus estava também aqui, encerrando um ciclo, mas começando um novo. Depois que Deus deu toda esta vitória, depois que os inimigos dos filisteus foram derrotados, o povo perseguiu os filisteus. Deus mudou toda a condição do povo. A mentalidade mudou, o posicionamento mudou, como eu falei aqui no início. Antes eles tinham medo dos filisteus, se eles pudessem fugir, eles fugiriam. Mas quando Deus chegou, quando Deus agiu, quando Ele se manifestou, quando Deus começou a trabalhar, o posicionamento mudou. Aqueles que tinham medo agora, eles eram ousados e corajosos. Aqueles que tinham vontade de fugir, agora eles perseguiam os adversários e os venciam. Porque eles tinham certeza que Deus estava do seu lado, que Deus estava andando com eles. Mas depois de toda esta vitória, depois do fim de um ciclo, era o fim de um ciclo de lutas, início de um novo ciclo de paz e prosperidade. Depois que eles venceram os filisteus e de uma vez por todas, quando aquele ciclo se encerra, Samuel, o profeta, o homem de Deus, ele compreende que se encerrava ali um tempo, porque Deus estava iniciando um tempo novo, então ele pegou uma pedra, porque era da cultura do povo ainda hoje, do povo lá do Oriente. Eles pegou uma pedra e colocou em um determinado lugar para que aquele momento não fosse nunca mais esquecido. Para que aquele momento não fosse apagado, não apenas o momento, mas toda a história, para que os homens, quando olhassem para aquela pedra, ele chamou de Ebenezer, pedra de ajuda, eles pudessem lembrar-se do livramento, daquilo que Deus tinha feito. Samuel, ele com aquela pedra fez uma declaração carregada de passado, de presente e de futuro. Deus estava encerrando um ciclo de lutas, iniciando um novo ciclo de paz e de prosperidade para o seu povo. Era algo novo de Deus que estava chegando. Então ele pegou a pedra, colocou no lugar, ele disse Ebenezer, porque até aqui o Senhor nos ajudou. Ebenezer, porque o Senhor nos ajudou, porque o Senhor esteve conosco. Ebenezer, porque até aqui nos ajudou o Senhor. Até aqui, para que o povo não se esqueça. Quando Deus começa um ciclo, quando Deus encerra um ciclo, é importante a gente também erigir ou colocar as nossas pedras no nosso coração, na nossa mente. Colocar, lançar, fincar um memorial. Para que a gente não deixe a ingratidão tomar o nosso coração.
para que a gente possa trazer sempre a lembrança, como a Bíblia nos ensina. Quero trazer à lembrança aquilo que me dá esperança. E o memorial que Samuel coloca ali, ele tem 3 funções, como eu já disse aqui. É uma visita ao passado, uma declaração para o presente e uma esperança para o futuro. Porque quando ele disse até aqui, ele não estava dizendo que tinha terminado. Quando ele disse até aqui, nos ajudou o Senhor, ele convida o povo a olhar atrás. Ele convida o povo a visitar o passado. Ele convida o povo a olhar o que Deus fez, aquilo que ele tinha feito, como ele tinha feito, os dias de lutas talvez, os dias de desespero sim, mas também as vitórias, quantas colheitas, quantas coisas Deus já tinha feito. Ele disse: olhe para aquilo que Deus fez e perceba como até aqui ele tem nos sustentado. Olhe para como Deus nos conduziu e perceba que ele nos trouxe até aqui e nós permanecemos. Olhe como Deus agiu conosco, olhe como Deus cuidou de nós, olhe como Deus nos corrigiu quando foi preciso, olhe como Deus foi misericordioso quando nós erramos, olhe como Deus foi bom, olhe como a graça, a superabundante graça de Deus esteve conosco. E até aqui, Ebenezer, até aqui o Senhor nos sustentou, até aqui o Senhor nos ajudou, até aqui é fruto de uma retrospectiva de muitas lutas, porém de grandes vitórias que Deus nos tinha proporcionado. Era um reconhecimento e gratidão a Deus por tudo que experimentaram no passado com Ele. Uma pedra de ajuda, uma pedra de socorro, traduzindo, mostrando ao povo como Deus sempre foi firme e sólido em oferecer ajuda. Como Deus sempre foi presente, olhar para trás e perceber o quanto Deus já fez na vida do povo. Deus nos convida também para que nós possamos aqui hoje, neste último culto do ano de 2025, dar uma visitada, olhar atrás, olhar o passado. Visitar o passado, visitar desde o início, no começo, nos primeiros dias, quando Deus nos encontrou, a forma que Ele nos encontrou, como Ele nos conduziu até aqui, como Ele nos trouxe até aqui, como Ele teve misericórdia de nós até aqui, como a sua graça veio sobre nós, nos alcançou, como Deus, Ele trouxe prosperidade, como Deus nos deu manutenção, como Ele nos encheu com dons, com talentos, com o Espírito Santo, como Ele nos encheu com chamados, nos deu um chamado, nos deu um propósito, nos deu uma missão. Deus, como Ele nos cuidou e nos manteve vivos e nos trouxe até aqui. Nós também podemos olhar para trás como o povo de Deus, depois de livramentos, depois de estarmos agora que estamos aqui encerrando um ciclo. Deus encerra um ciclo e nós podemos também, como o povo em Samuel, dizer: Ebenezer, porque até aqui o Senhor nos ajudou. Dias difíceis, passamos dias difíceis. Talvez você passou dias de dúvidas. Quem sabe como o povo de Deus teve um dia de terror, de medo, de desespero, sem saber aonde ir, sem saber o que fazer, sem saber para onde correr, sem ter uma solução, sem saber nem como orar. Porque às vezes a gente não sabe nem como orar, não sabe o que pedir para Deus, porque a gente não tem uma solução. Às vezes a gente ora a Deus quando a gente enxerga, quando a gente tem um plano para apresentar. Eu tenho um plano para apresentar, então eu vou orar. Deus, a coisa está difícil, não está dando certo, também como mas eu tenho um plano. Eu tenho um plano. Não é que nem o Cebolinha lá da Mônica. Eu tenho um plano, eu tenho uma ideia. Então a gente ora e fala para Deus os nossos planos, para que Ele possa colocar em prática aquilo que nós planejamos e sonhamos e não temos capacidade de fazer. Nós queremos que Deus tenha, então nós oramos com confiança, porque agora eu tenho um plano, é só fazer isso. É só Deus fazer isso, é só o Senhor fazer aquilo, é só Deus se levantar, é só Deus fazer. Não, Deus, o plano é esse, é perfeito.
Mas tem dias que o desespero vem, a angústia vem. Tem dias que não tem plano nenhum, eu não tenho uma ideia, eu não sei o que dizer, eu não sei o que pedir, eu não sei como clamar, porque eu não vejo uma saída, eu não tenho uma solução para apresentar. Eu não tenho uma ideia para dar, quando o desespero vem, a angústia vem, talvez eu e você passamos e vivemos esse dia de não ter nem o que dizer, como orar, o que pedir, porque eu não sei como escapar, sei como viver, eu não sei como enfrentar os filisteus. A gente faz aquilo que o povo fez aqui, pediu para Samuel e disse: ore. Talvez só procurou alguém, procurou um líder, procurou um amigo, procurou um pastor, procurou alguém e só disse: ore por mim, me ajude em oração, eu não sei o que dizer, eu não sei o que fazer, eu não tenho uma ideia, eu não tenho uma solução. E você pediu para alguém orar e alguém orou e Deus trovejou como ele trovejou naquele dia. E Deus se levantou e algo aconteceu e um milagre aconteceu e o que era impossível, Deus fez, milagre aconteceu. E talvez olhando um pouquinho atrás, como ele nos encontrou, como ele todos os dias, irmão, todos os dias, estendeu a sua misericórdia sobre nós, e como a palavra diz, pela sua misericórdia nós não fomos consumidos. Porque pecamos, porque erramos, porque fazemos o que é errado, porque prometemos a Deus. Quantas coisas foi prometido esse ano e o Senhor e não foi cumprido. Quantas coisas, quantas promessas foram feitas de mudança de vida, de mudança de postura, de mudança de entendimento. Quantas coisas pedimos para Deus, Ele nos entregou e depois devolvemos a Ele. Pedimos a Deus: eu quero um chamado, eu quero um ministério, eu quero ser usado. Senhor, me use. E quando Deus vem usar, eu não quero mais. Mas as misericórdias do Senhor, elas permanecem. E ainda assim o Senhor nos sustenta, e ainda assim Ele está conosco, e ainda assim Ele renova o nosso chamado, e ainda assim Ele renova os ministérios, e ainda assim Ele se mantém sobre nós, e a sua graça superabundante nos trouxe até aqui. Ele ainda assim deu sobre nós o seu Espírito Santo, ainda assim Ele nos dá os talentos, ainda assim Ele tem cuidado de nós. Ebenezer, porque até aqui o Senhor nos ajudou. Era um convite de olhar atrás, olhar o ano que passou, olhar as vitórias. Coisas Deus já fez por nós esse ano, quanto avançamos como igreja, quanto nós conquistamos, como eu já disse aqui, um dia não tinha nem os ventiladores. Agora não temos ainda o ar-condicionado, mas ainda não tinha nem parede, irmão. Ia botar o ar-condicionado aonde se não tinha parede? Deus já nos deu as paredes, Deus já nos deu os recursos, Deus está preparando. Então nós olhamos para trás e vemos as vitórias. É um convite a conhecer, um convite a reconhecer o amor de Deus, um convite a reconhecer o cuidado de Deus, um convite a reconhecer e ter gratidão ao Senhor por aquilo que Ele fez, gratidão ao Senhor por aquilo que Ele nos entregou e nos trouxe e nos deu até aqui. Quantas famílias restauradas, casamentos restaurados, vidas transformadas. Quantas pessoas nós tivemos este ano? 35, né? 35 que aceitaram e batizaram-se nas águas aqui nessa igreja neste ano. Quantas outras pessoas foram alcançadas, resgatadas, células multiplicaram, apesar do problema, apesar da dificuldade, apesar das opressões, apesar dos cansaços, da fadiga, apesar de nós mesmos, Deus fez uma grande obra e nós podemos dizer: Ebenezer, Ebenezer, até aqui o Senhor nos sustentou, o Senhor nos ajudou. Mas também, não apenas olhar o passado, mas quando Samuel diz até aqui, ele está também manifestando o presente. Até aqui indica Deus presente e atuante. Agora, aqui, neste lugar, neste momento, era a manifestação de Deus nos dias presentes
Deus estava presente e atuante. Até aqui, Deus esteve conosco, Ele veio até aqui. Deus caminhou conosco e veio até aqui. Deus nos deu as mãos e veio até aqui. Deus passou pelos dias difíceis junto conosco e Ele está aqui. Deus permanece conosco até aqui, porque Deus ainda está aqui. Porque Deus permanece aqui hoje e agora Ele ainda está presente. Não era um adeus, não era uma despedida. Era uma declaração do Deus que permanece. Deus permanece, o Deus do hoje, o Deus do momento, o Deus vivo e presente. Porque o ano está terminando, irmão. Mas ele não terminou ainda. Mas nós estamos aqui no último culto de 2025 da EQ Costeira. Mas Deus, Ele esteve presente em todo o ano. E Deus está presente hoje aqui. E amanhã Deus permanecerá presente na minha casa, na tua casa. E se você ir lá para a praia, Deus vai estar presente lá na praia. E se você ficar em casa, Deus estará também em casa. E se de manhã você clamar, Ele vai ouvir. Se de tarde você buscá-lo, vai encontrar. Se de noite, nas madrugadas, você clamará e Deus vai trovejar. Ele vai responder o clamor, porque Ele ainda é o Deus daqui. Ele é o Deus de hoje, o Deus de agora, que fez coisas maravilhosas lá atrás no passado, mas que ainda está pronto, presente, disposto, poderoso para fazer coisas novas hoje, agora, aqui. Aqui, irmão. Aqui hoje, aqui nesse culto. Ainda Deus pode me surpreender, ainda Deus pode te surpreender. Aqui hoje, enquanto nós falamos, enquanto nós pregamos, aqui hoje, enquanto você canta louvores no momento de oração, aqui hoje, daqui a pouquinho, o ano não terminou ainda. Até o dia 31 de dezembro, o Deus que é presente, o Deus que nos abençoou e nos ajudou até aqui, Ele ainda permanece hoje, pronto, preparado para ouvir a oração e o clamor daquele que clama. Era uma olhada no passado. Samuel estava ensinando o povo, Deus, Ele estava lá, olha como Ele esteve conosco. Olha como Ele foi solícito quando nós amamos. Olha como Ele agiu extraordinária quando precisamos. Olha como Ele fez milagres quando nós oramos e precisávamos de um milagre. Pois aquele Deus que esteve conosco, Ele ainda está presente, Ele ainda permanece. Misericórdia salva todas as manhãs. Deus presente, Deus atuante conosco. O Deus do passado, o Deus do presente. Mas também quando Ele fala até aqui, o Senhor estava conosco. Samuel fala de continuidade. Até aqui tem um indicativo de continuidade. Olha aqui, é uma declaração de fé. Deus esteve até aqui. Ele esteve nas lutas, Ele esteve nas dificuldades, Ele esteve nos dias alegres e felizes, Ele esteve nos dias tristes de lamentações, Ele esteve conosco todos os dias, em todos os momentos. Até aqui o Senhor esteve conosco. Então não tem por que duvidar que se Deus esteve conosco até aqui, então Ele continuará em todos os outros dias, em todos os outros momentos, em todos os outros anos, porque Deus, Ele é e sempre estará presente. Olhar para o futuro, era uma declaração daquilo que Deus ia fazer. Não era apenas agradecer a Deus pelo que Ele fez, era sim o fechamento de um ciclo. Os dias de filisteus, de enfrentar filisteus, estavam terminando. Os dias de guerrear contra os filisteus ou de temer os filisteus tinham acabado. Porque naquele dia Deus fez novas todas as coisas. Não apenas não havia mais filisteu, mas o povo de Deus foi mudado, o seu pensamento foi mudado, a sua postura foi mudada, porque Deus se revelou e esteve com eles todos os dias. Então, quando Deus esteve mais uma vez presente, o Deus do hoje, o Deus agora, mudou o pensamento.
o posicionamento, e aqueles que fugiam já não fugiam mais, aqueles que tinham medo não temiam mais, aqueles que não queriam ir à frente já desistiram de ficar parado, porque agora um novo tempo tinha começado, quando a pedra foi colocada no lugar, quando o profeta Samuel orou, quando ele disse: Ebenezer, até aqui nos ajudou o Senhor. Ele estava declarando para que todos, quando olhassem aquela pedra, pudessem ter certeza que se Deus nos sustentou até aqui, se Deus nos trouxe até aqui, se Ele fez milagres até aqui, eu posso crer naquilo que Ele está preparando, porque Ele esteve até aqui, Ele não parou nenhum dia, não desistiu nenhum momento, a sua graça sempre esteve sobre mim, a sua misericórdia nunca me deixou. Então pode vir o novo tempo de Deus, porque Ebenezer, Ele me sustentou até aqui, Ele me sustentou até aqui, e Ele continuará, porque sempre Ele esteve aqui. Então sempre esteve nas nossas células, irmão. Deus sempre esteve. Nos dias difíceis, Deus sempre esteve. Nos dias de dúvidas, Deus sempre esteve. Nos dias de cansaço, na exaustão, Deus sempre esteve. Nos dias em que os filisteus se levantaram, Deus permitiu, o inimigo se levantou, a afronta veio, mas Ele estava presente, Ele sempre esteve. E se Ele nos trouxe até aqui, irmão, pode mudar o pensamento. Comece a mudar o posicionamento. Não era uma pedra de derrota, não era uma pedra de lamento, não era uma pedra de encerramento de nada, porque Deus não encerra, Deus não para. A igreja não para, porque Deus não desiste nunca. Era uma pedra de esperança. Era um sinal de esperança para que quando o povo olhasse para aquela pedra, eles tivessem a certeza de que o Deus que os trouxe, o Deus que os sustentou até aqui, Ele é capaz de garantir e de cumprir as promessas e os planos que Ele nos lançou lá para o futuro. Se Deus esteve até em 2025, irmão, Ele vai estar em 2026. E se você permanecer, Ele estará em 2027. E se você continuar, Ele estará em 2028 e 2029. E cumprir-se a palavra de Jesus que disse: eis que estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Todos os dias até a consumação dos séculos. Mas eu fiz muita coisa errada este ano, mas Ele me trouxe até aqui. Mas eu não consegui fazer muita coisa que eu queria, mas Ele me sustentou até aqui. Mas as coisas não aconteceram da forma que eu imaginei, mas Ebenezer, Ebenezer, o Senhor nos ajudou até aqui. Nós estamos aqui, irmão. Você está aqui, está um calor doido, e nós estamos aqui. Passamos por lutas e dificuldades, mas estamos aqui. Passamos por turbulências, por desafios, mas estamos aqui. Ebenezer, até aqui o Senhor nos sustentou. Então prepara o teu coração. Então prepara a tua vida, então prepara a tua casa. Então prepara o teu chamado, aquece a chama de Deus, o que Deus colocou no teu coração. E se prepara, porque o Deus que nós servimos é o Deus de Samuel. É o Deus de ontem, o de hoje, de eternamente. É o Deus que nos ajudou no passado, que está hoje aqui nos sustentando, nos trouxe para o culto hoje. Deus nos trouxe para aqui hoje, irmão. Até aqui, no calor, o Senhor nos sustentou. Até aqui, depois desses dias abrasados, o Senhor nos deu coragem. Deus nos deu ânimo e nós estamos aqui.
Até aqui as células estão multiplicando. Até aqui Deus está fazendo coisas extraordinárias. Até aqui nós temos histórias e histórias e histórias e testemunhos para contar. Quem tem testemunhos para contar daquilo que Deus fez até aqui? Levante a mão, quero ver aí. Quem tem? Deus preparou uma oportunidade para você, então. No final do conversa com a Luana lá, ó. Você vai contar o teu testemunho. Vamos gravar o teu testemunho. Você levantou a mão. Deus viu e eu também. Você levantou a mão. Vai contar o teu testemunho. Vamos botar no telão aqui, ó. Eu tenho vergonha. Agora muda o ciclo. Para de fugir do filisteu. Para de ter medo do filisteu. Agora é a hora de perseguir. Agora mudou o ciclo, irmão, é um novo tempo. Não tenha medo, porque Ebenezer, até aqui o Senhor te sustentou. Ebenezer, até aqui o Senhor fez coisas maravilhosas. Nós precisamos, irmãos, estabelecer uma pedra de ajuda. Nós precisamos estabelecer um memorial às gerações, se elas precisam ver esta pedra e dizer, vale a pena servir ao Senhor verdadeiramente. Ele livra dos filisteus. Ele é Deus presente, Ele sustenta, Ele mantém. Ô, irmão, olha aqui para mim. Nós tinha tudo para dar errado, irmão. Ainda temos. Se tem uma coisa que tem tudo para dar errado, todos os elementos, eu já falei isso aqui um ano todo, eu vou continuar falando até o final da minha vida. Porque nós não podíamos dar certo. Não tinha como dar certo. Como é que Israel vence Filisteu? Não vence, não vence. Como é que Davi vence Golias? É impossível, não vence, não tem como. Não tem como andar por sobre o mar, isso não existe, não dá, não tem como um homem andar por sobre o mar. Isso é impossível. É impossível cair muralha só andando em volta, isso não, como dizia o padre Quevedo, né? Não existe. Isso não existe. Não tem como viver em comunhão os irmãos, isso não existe. É antinatural. Nós temos tudo que a gente precisava para dar errado, nós temos aqui, ó, aqui dentro. Só está funcionando porque o Senhor tem nos ajudado. Só está funcionando porque o Espírito Santo tem quebrantado os corações. Só está funcionando porque tem trazido os seus dons e talentos. Só está funcionando porque Deus levantou homens e mulheres e capacitados, pessoas que se importam. Só está dando certo porque Ele nos convence do pecado, da justiça e do juízo. Porque senão nós já tínhamos se matado, irmão. Tem tudo para dar errado aqui, ó. Tudo. Onde tem gente, tem vaidade. Não em você, em mim. Tem vaidade. Tem egoísmo. Egoísmo é natural, irmão. Quem é egoísta aí, levanta a mão, vamos fazer um teste, quero ver. Irmão, fala a verdade. Vou provar para você agora que você é egoísta. Se eu te provar, você vai me dar um presente de Natal. Brincadeira, já passou. Precisa. Quer ver, irmão, como o egoísmo é natural, irmão? Ser humano. É natural. Quando nós deixamos de ser egoístas e amamos como a nós mesmos, nós não estamos mais vivendo no natural, é o sobrenatural de Deus que se manifesta em nós. Eu vou provar isso para você. Teve almoço de domingo hoje? Uma costela, uma carne assada, teve lá uma lasanha, O egoísmo se revela no almoço de domingo, irmão. No almoço de domingo. Frango assado, vamos usar um frango assado aí. Um frango assado, maionese, macarrão, tudo lindo, maravilhoso, em cima da mesa. Quando é crente, quando a gente é crente, a gente ora antes, né? De servir. Serve a mesa, ora, agradece a Deus. Para você estar lá orando, tá aquele frango lindo. Quantas coxas tem o frango, irmão? Mas tem 4 que gostam de coxa aqui na minha casa, que eu sei. Meu pedaço favorito é a coxa. Eu gosto mais da sobrecoxa.
Mas eu gosto da coxa e tem mais 3 ali que gostam de coxa e só tem 2. Qual que é a nossa primeira impressão, intenção, irmão? O que a gente quer fazer? Fala alto aí, confessa! Confessa! Primeira coisa que eu faço, eu quero passar a mão numa coxa. Quando é crente, a gente ora primeiro. Não é verdade? A gente ora primeiro. Senhor, abençoa o frango assado que tem 2 coxas. Obrigado, Deus, pela maionese, a Coca-Cola. Às vezes um ora só com os olhos já, cuidando da coxa, né? Quando diz o amém, começa a corrida maluca. É por cima de braço. Chega pra lá, deixa eu, e um pega na coxa. A coxa é minha, a outra é minha, eu quero a coxa. Que é porque primeiro é o egoísmo, é natural. A mãe, às vezes, ela consegue por causa do sentimento de mãe. Ela abre mão da coxa, ela sabe que os filhos gostam. Ela diz: o que você quer, meu filho? Eu quero a coxa. Ela dá uma coxa para um. O que você quer, outro filho? Eu quero também uma coxa. Ela tira a coxa e dá para outro filho. Mas ela dá para... Porque se não fosse para o filho, é minha, no meu prato. Irmão, olha aqui para mim. Nós temos todos os elementos que precisa para dar errado. Só está funcionando porque a graça e a misericórdia do Senhor estão conosco todos os dias. Ebenezer, porque até aqui o Senhor nos sustentou. Ebenezer, porque Ele quebranta o meu coração e Ele me convence a não dar um soco no nariz do irmão, mas a amá-lo e perdoar e viver junto em união e comunhão. E aí sim, o Salmo 133, quão bom e quão suave é que os irmãos vivem em união, porque aí sim, ali o Senhor derrama a bênção e a vida para sempre. E lá na célula, irmão, lá a gente conhece mais profundamente os irmãos, as irmãs. Irmão, Ebenezer, Ele nos sustentou, Ele esteve conosco até aqui. Pela graça de Deus que nós temos vencido. É pela graça de Deus que nós estamos aqui no dia 28 de dezembro de 2025, às 20h21 na casa do Senhor. É pela graça e o favor imerecido. A nossa família está de pé. Pela graça e o favor imerecido, que nós continuamos ainda tendo esperança de um 2026 de vitórias e de conquistas e de promessas de Deus, porque nós olhamos para trás, nós olhamos no passado e vemos o Deus que nos sustentou, que nos ajudou, que nos deu vitória, que nos levantou quando caímos. Nós olhamos para trás e vimos o Deus que sempre esteve presente. Então podemos com alegria e esperança dizer: Ebenezer, até aqui o Senhor me ajudou, agora vamos continuar. Muito mais, irmão. Agora Ele continuará, porque sempre esteve conosco. Não sei o que você já viveu em Deus, eu não sei o que você já experimentou até aqui, eu não sei o quanto de Deus você recebeu, o quanto, em que nível de você está. Eu quero dizer que ainda tem mais. Há mais ainda a ser visto, há mais ainda a ser vivido, há mais a ser conquistado, há mais ainda a ser recebido, há muito mais ainda a ser celebrado. Há mais, irmão, a igreja não para, porque ela é sustentada por aquele que não desiste.